Olá, estrelas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Estrela Cast, um guia para a sua maturidade. Hoje a nossa bancada está florida, só florzinhas maravilhosas, queridinhas do Brasil. Nesta bancada, a minha amiga Milena Rodrigues, a nossa grande amiga, né, Eveline Bacalhau. Gente, olha, que convidada especial. Especialíssima. Nós bateremos um papo de mulher, de mães, de princesas, né? Vai ser muito legal. Você não se apresentou. Como? A queridinha do Brasil não se apresentou. Gente do céu, por que, Brasil? Nervosa com essa convidada de peso e também já super acostumada, né? Porque vocês já sabem que eu sou a mais querida desse Brasil. As invejosas que fiquem quietinhas. Porque eu sou a queridinha, não tem como. Rafaela Mello. Bora lá, minha gente. Que bacana, Eveline. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui próximo ao Dia das Mães. Então, falaremos de maternidade, falaremos de filhos, falaremos de crianças, de educação, enfim. Tudo isso que envolve a maternidade, a gente hoje vai tirar tudo dessa mulher, minha gente. Que Todo bom. o conhecimento que ela tem, a gente vai aprender aqui com ela. Eve, se apresenta pra gente, né? Sim. Um pouquinho, nos fale um pouco sobre você. Quem é Eveline? Ai, que pergunta difícil, né? Assim, filosófica. Papo de psicóloga, minha gente. Só tem psicólogo hoje nessa Duas bancada. melancólicas, né? Então, vamos lá. Não fiquem analisando a gente, por favor, porque é muita loucura num podcast só. Ai, eu sou Eveline Bacalhau, né? Sou psicóloga infantil. Minha atuação é principalmente com crianças e adolescentes, né? E fiquei pensando assim, como é que eu vou me apresentar nessa história da psicologia infantil na minha vida? Eu comecei a fazer psicologia e estava lá estudando, né, aprendendo, me interessava muito pela área escolar também. Atuei na área escolar também. E as minhas amigas, quando a gente fazia triagem lá no finalzinho do curso, ou atendimento clínico na clínica escola, elas diziam, você leva muito jeito para atender criança. A professora também dava esse feedback na época. E eu estava ali começando e fui seguindo aquilo ali, que estava surgindo para mim como uma possibilidade e fluía bem, realmente. Com o passar do tempo, isso foi me desafiando, porque atender criança é muito desafiador no sentido de que, além da criança, você tem a família por trás. Sim. E, para além disso, o próprio atendimento de criança, ele acontece de um jeito diferente. Né? Você tem outros recursos, diferente do atendimento do adulto. E, além de ter os recursos, você tem que ter um olhar muito sutil e muito afiado para observar, perceber o que a criança está te comunicando. Então, nessa história, que já tem uns 10 anos, no meio do caminho eu quis desistir, porque realmente é um desafio, né? E aí, eu vou deixar de atender criança e tal. Mas continuava atendendo e sempre ouvindo isso ao longo desse percurso das minhas amigas e professores, né? Você tem muito esse talento para atender criança. Até que... E tem mesmo, tá, minha gente? Assim, ó, com fio de olhos fechadíssimos. Sim. Até que o ano passado... Foi ano passado ou foi 2022? Acho que foi 2022. Que a gente começou a supervisão. Sim. 2022. Eu escutei de Rafaela dizendo, você deveria ficar só com criança. E aquilo me inquietou e eu fiquei com aquela fala dela apurando dentro de mim. E aí realmente caiu uma ficha de que não dá para fugir do que está aqui, né? Do que está aqui, de fato é uma veia, digamos assim. Né? E aí não, é isso mesmo, e vamos parar de churumelas, e vamos arregaçar as mangas, e vamos estudar mais, e atender mais, e buscar mais supervisão, mais recursos. E é isso, né? Então, hoje, mais do que nunca, estou nessa área com a maior alegria do mundo. Nesse meio do caminho, teve muitos cursos, muitas supervisões, muitas viagens de aprendizado, muito investimento, né, de tempo, de dinheiro, para a gente conseguir, né, fazer bem. A gente bem sabe. Porque se tem uma profissão em que a gente vive se atualizando constantemente, é a nossa. É impressionante.
Acho que um psicólogo que para de estudar, ele nem deveria, né, tá na clínica. É bem delicado isso aí. E para além de todo esse percurso dentro da psicologia infantil, você também é mãe de 3. Sim, sim. Conte-nos essa façanha. Com relação a isso, eu vou ter que voltar mais no tempo ainda, porque eu, quando criança, dizia qual era o meu sonho. Todo mundo me perguntava, qual é o seu sonho? Eu dizia, casar e ter filhos. Eu nunca tive, assim, fala de, eu quero ser médica, eu quero ser psicóloga, eu quero ser professora. Não, era casar e ter filhos. Meu sonho, desde sempre, era casar e ter Realizou. filhos. E que bom Deus cuidou para que eu pudesse realizá-lo. Né? Então, assim, são 3 crianças. A mais velha tem 8 anos, o do meio tem 3, vai fazer 4 daqui a alguns dias, 4 anos. E Marcelo, que é o bebezinho, está com 9 meses. E, então, é isso. Crianças para todos os lados, né? Crianças no consultório, crianças em casa. Perfeito. É isso. Gente, eu não sei se vocês acompanham a Eve nas redes sociais, mas é muito bacana o trabalho dela. E um dos bordões que ela criou ultimamente é "Vem brincar comigo". Conta um pouco disso, né? Isso faz parte do universo da terapia infantil. A parte da brincadeira, você estava falando aí, eu estava aqui pensando, né? O quanto o olhar do terapeuta infantil é um olhar simbólico mesmo. Sim. De estar olhando para a brincadeira e extrair ali o que aquela criança está querendo dizer, o que aquela criança está querendo comunicar, o universo interior daquela criança. E você criou esse bordão maravilhoso. Todo mundo quer brincar com você. Totalmente do nada. Veio e foi, né? E ficou, veio e ficou. E já se tornou, acho que, uma marca, né? Quando você fala, assim, dá vontade de brincar com você, de fato. Porque pois é, porque... É muito genuíno, né? Como foi natural, é genuíno. Porque o olhar do psicólogo, ele realmente tem que ser um olhar sutil e afiado e, assim, atento à brincadeira, mas ele precisa brincar. Não tem como, não há opção de você fazer um atendimento de criança em que ela brinca e você só observa. Isso não existe. Você tem que brincar, você tem que pular a corda quando ela quer pular a corda, você tem que jogar o ping-pong quando ela quer jogar o ping-pong, você tem que jogar o jogo e, assim, dá ali o seu melhor. Eu preciso ganhar, ou eu quero ganhar. Sim. E isso também mobiliza nós, terapeutas, as nossas questões também, né? Eu não queria perder, né? Mas esse aqui eu sempre perco, porque eu não sou muito boa, esse paciente é bem melhor do que eu, né? E a gente vai ter que lidar com as nossas questões. E aí a nossa terapia pessoal, nossas supervisões, né? Mas a gente realmente precisa brincar. Por isso que muita gente desiste da terapia infantil, porque exige de nós um sair de si mesmo. Né? Eu preciso tirar os meus sapatos, às vezes eu tô com uma roupa, por exemplo, vou pro consultório, vou atender criança. Eu não vou com qualquer roupa, não dá pra eu ir com uma roupa estilo advogada. Não dá, eu tenho que ir à vontade para sentar no chão e brincar com tinta se for necessário, pular corda se for necessário, pegar a criança no colo, né, levar ao banheiro quando precisa. Então, assim, várias situações que... E é interessante quando você fala dessa disponibilidade para o brincar, porque é nessa verdade da relação que a criança vai experimentar essa possibilidade de revelar o mundo dela. Isso. Né? É nessa verdade que você traz ali dessa relação que ela vai poder confiar. Isso. E que ela vai, na confiança dessa relação, também te dando essa oportunidade de conhecê-la, né? De acessar esse mundo interior. Então, eu admiro imensamente os psicólogos infantis, porque na minha experiência de estágio na universidade, eu vi que eu não tinha o perfil, e eu tentei. Né? Eu, de fato, tentei, mas, assim, exigia de mim uma disponibilidade que eu não tinha, né? Para esse brincar e para essa entrega. E como é importante a gente, como profissional, reconhecer os nossos limites, né? No meu caso, reconhecer que eu não tinha essa aptidão e que não havia em mim essa disponibilidade para acessar esse lugar e reconhecer quando um profissional tem essa disponibilidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente dessa relação genuína que se estabelece ali com a criança e a possibilidade dela se revelar. Isso. Né? Na tua verdade. Deixa eu só complementar isso, e aí é perfeita fala, Milena, perfeita fala. Eu ia até perguntar se você tinha tido experiência Tive com no estágio, crianças, né? mas não deu. Isso. Eu também trabalhei um tempo com criança na clínica infantil.
E acho que eu passei um ano ali atendendo criança. Foi muito bom, muito divertido. Mas também chegou uma hora que eu disse, não, realmente essa aqui não é a minha praia. Né? Eu via que precisava de uma disponibilidade que naquele momento eu não tinha. Eu não dispunha de toda aquela energia que a criança precisava para fazer. E era justamente isso sobre isso que eu queria falar, sobre essa verdade, né? Sobre ser de verdade. Eu sempre falo, todos os encontros da gente, né? Da supervisão, eu falo que a gente precisa ser de verdade para que o outro se revele. Isso. E aí a terapia infantil é assim, Eve está vestindo um personagem? Não, né? Ela está sendo de verdade, e talvez por isso exista uma crise tão grande de falta de terapeutas infantis bons, de verdade. Porque tem muita gente entrando nessa área, porque é uma área que tem uma demanda gigantesca, né? E que mercadologicamente dá dinheiro, dá retorno, e as pessoas estão indo por isso, mas quando a gente fala aqui que, de verdade, você é uma das melhores profissionais nessa área que a gente conhece, é justamente por isso, por ver que você faz isso com muito amor, com muita verdade. E aí, de fato, as crianças, elas se revelam para você também. Né? Então, conta um pouco desse ser de verdade, para que a criança revele. Muitas vezes os pais não entendem isso, não é, Eve? Sim. Vai para a terapia só para brincar? Bom, como é que a criança se comunica nessa idade? Isso, né? Isso. A minha abordagem dentro da atuação como psicóloga infantil é um pouco psicanalítica, né? Eu bebo ali de Winnicott. E o Winnicott era um psiquiatra, um pediatra, na realidade, também psiquiatra, que, né, se dedicou a olhar para as crianças. Né? E aí ele diz que brincar por si só é terapêutico. Brincar, onde quer que ele aconteça, na escola, em casa, na vizinhança, num consultório, ele é, por si só, terapêutico. Que a gente não precisa intervir no brincar da criança. E, de fato, a intervenção do psicólogo, ela não acontece no brincar. Ela acontece a posteriori, na minha interpretação, nas minhas reflexões, nos meus estudos. E aí eu vou entendendo o que aquela criança disse. Mas o brincar, ele realmente é aquilo ali. Né? Então, eu não tenho opção. Né? Assim, qualquer pessoa que pretenda fazer algo diferente disso, criar uma situação artificialmente, um brincar que não é genuíno, não vai cair por terra. As máscaras vão cair, porque não tem como. Na brincadeira, ou você se coloca realmente como você é, ou você não vai acontecer a terapia. Né? Então, assim, é uma condição inegociável do atendimento. Né? E a gente realmente precisa. Você falou, né, Rafa, uma coisa que os psicólogos muitos vão, mas muitas vezes, né, aquele início ali que realmente há uma demanda, e um retorno financeiro. Na realidade, o retorno financeiro ele só vai vir se o profissional for bom, porque, como eu disse, as máscaras vão cair, né? Então, aquele início ali até pode acontecer. Não, minha clínica está cheia, mas a manutenção. Né? Porque vão ter os feedbacks com a família. Você precisa ter o que dizer para essa família. Você precisa saber o que orientar. Você precisa ter contato com a escola ou com outros profissionais que fazem o atendimento dessa criança, uma fono, um fisioterapeuta, enfim. Então, você vai ter que ter o que dizer, né? Não tem como você encher linguiça, né? E eu vou ser muito sincera aqui, muito franca. Eu já fui essa pessoa, lá no meu início de vida profissional, que olhava e dizia, o que eu estou fazendo? Eu estou só brincando. Meu Deus, eu estou só brincando. Será que isso está sendo honesto com essas pessoas que me confiaram, essa criança, com essa questão? Né? E assim, fui buscar, né, estudo, supervisão, cursos e cursos e cursos, para entender que, sim, naquele momento eu preciso só brincar. Só brincar, perfeito. Depois eu preciso fazer um monte de outras coisas, mas naquele momento eu preciso só brincar. Né? Como eu criei até um quadro no meu Instagram, que ainda está bem inicial, né? Mas assim, é um quadro que fala sobre os brinquedos. Né? Então, eu detalho um pouquinho do que é que está por trás da temática daquele brinquedo. E aí, na hora eu estou só brincando, mas depois eu vou lá para os livros. Olha só, a ordem da brincadeira, qual foi? Brincou primeiro desse, depois daquele. Isso me conta uma história. É como se a pessoa estivesse contando realmente uma história. Olha como eu chego, eu fico assim e eu saio desse outro jeito. Né? Então, eu vou precisar fazer essa costura após o atendimento da criança. Então, assim como o professor lá na sala de aula tem a sala de aula e depois tem o pós, que é árduo, o psicólogo infantil também.
né? A gente precisa estar com a criança, depois tem né, o background aqui, eu preciso olhar para isso, para essa sessão, essas anotações, estudar, avaliar, fazer minhas anotações, pensar a próxima sessão. Ela está trazendo essa temática. Eu vejo que faz algumas sessões que ela toca nesse ponto aqui. Eu posso introduzir alguma brincadeira que seja uma possibilidade de recurso para essa criança, né? Para auxiliá-la nesse momento? Ou eu vou precisar falar sobre isso com a família, né? Eu preciso chamar a mãe e o pai para dar esse retorno e dizer, olha, a gente vai precisar cuidar disso. Ela está trazendo muitas questões com relação a esse assunto, né? Então, eu preciso fazer isso. Né? Então, é realmente uma dedicação. E talvez seja um pouco angustiante, às vezes, para os pais pensar, nossa, meu filho está indo só brincar. Acho que tem duas questões que me parecem ser marcantes nesse sentido. Primeiro é uma pressa e um imediatismo, né? Eu quero o resultado. Porque muitas vezes os pais vão buscar a terapia quando já não tem mais jeito. Isso. Então, assim, já esgotou as minhas possibilidades, eu não sei o que fazer. E eu quero uma resposta rápida, eu quero uma solução. Ajeite meu filho, né? Me devolva uma criança que não vai me dar trabalho, que é comportada e que já aprendeu a lidar com essas situações. Então, tem uma pressa para resolução. E talvez um outro ponto seja a cronologia, uma dificuldade de respeitar essa cronologia da criança, que o tempo dela é diferente do nosso. A gente consegue, como adultos, elaborar algumas coisas e ter acesso a uma visão cronológica de um modo totalmente diferente, né? Então, isso. São talvez duas coisas que vão dificultando muitas vezes a percepção da família. Sim. Né? Uma pressa. Duas coisas que eu vejo, sabe, Milena? Uma pressa, porque realmente tem esses casos que a criança já deu vários sinais, eles foram sendo ignorados, né? Aí a criança deu um sinal, mas deu uma melhora. E aí, não, vai dar tudo certo agora, né? Foi só uma fase, aquela coisa, né, da fase. Aí já fui na escola, já fiz isso, já fiz, vai dar certo. Aí a criança volta a ter problema, e aí o pai chega realmente buscando um profissional, e assim, bem urgente, né? Eu preciso resolver isso para ontem. E também existe o outro caso que ele foi para terapia, era urgente, mas aí deu uma acalmada. Vamos tirar, tá ótimo, né? Já resolveu, né? Então, assim, é um processo realmente que a gente vai precisar muito da família. Então, uma coisa que eu converso muito com os pais, não cuidem da ansiedade de vocês. Cuide da ansiedade de vocês, porque eu preciso, primeiro, no início, vamos lá, como é que acontece o atendimento? Os pais vêm ao consultório, a gente vai conversar sobre isso, eles vão me relatar a queixa, e eu vou fazer uma breve anamnese, não tem como fazer uma anamnese aprofundada nesse momento, porque vai aparecer muito mais a fala da queixa, né? Depois, eu vou fazer uma média de 8 a 10 sessões com a criança, para fazer um psicodiagnóstico. Então, eu vou brincar, eu vou aplicar testes, eu vou desenhar, eu posso precisar ir até a escola, eu posso chamar esses pais novamente, eu quero ouvir só a mãe, eu quero ouvir só o pai, eu quero ouvir os dois novamente, eu quero chamar alguma outra pessoa que faz parte da vida dessa criança, uma avó, um outro cuidador. Então, essas 10 sessões servem para isso. Então, nesse momento, alguns pais ficam, e aí, o que foi? E aí, Evelina, já mandando mensagem, ou ao final da sessão ficam, e aí, como é que foi? Cuidem da sua ansiedade, porque eu preciso ter esse tempo, porque algumas coisas eu talvez já tenha percebido, mas eu preciso maturar, para ver se a criança realmente vai trazer aquilo novamente, se a queixa é aquela mesma, se a demanda é aquela. A queixa até pode ser aquela, mas a demanda qual é? Isso. Né? Então, eu preciso de um tempo, né? Também sou humana, eu preciso olhar de novo. Até para que essa criança ela possa confiar e se Exatamente. revelar. Né? Assim, Isso. A gente vê um processo com adultos, né? Eu e Rafa, que atendemos exclusivamente adultos, a gente percebe que tem uma certa resistência, que aos poucos a pessoa vai confiando com a criança, imagina. Imagina, né? Pensar uma criança menorzinha, de 3, 4 anos, ela precisa de mais tempo ainda. No mínimo, porque se sentir confortável. Exatamente. Né? Ganhar se ela vai ficar muito familiaridade. desconfiada, ela vai até brincar, mas é um brincar que tá me falando muito mais da desconfiança dela do que, de fato, da questão. Né? Então, assim, é isso. E aí, você deu um lugar para a criança. Né? Meu filho estava lá, tendo um comportamento inadequado na escola, eu fui chamada várias vezes, e dentro de casa e tal, eu levei para psicóloga. E aí, começamos um processo. E com um mês, essa criança deu uma acalmada. Mas a gente precisa ter calma também. Sim. Por quê? Porque você deu um lugar para a criança, para a demanda da criança. É como se os pais tivessem dito assim, olha, filho, finalmente a gente vai te ouvir. E a gente vai aqui escutar o teu pedido de ajuda e vai te ajudar. E isso já é muito bom, né? É muito bom. Mas não é o suficiente para que essa criança
permaneça no melhor. Que ela desenvolva um recurso, Exatamente. Né? Então, a gente vai ter calma, né? Quando os pais vêm, porque já está bem melhor na escola, não arengou mais, não fez isso, não fez aquilo. Né? Sim, que ótimo. Ele já percebeu que vocês estão podendo cuidar, já sente que, né, tem um lugar, a fala dele, o pedido de socorro dele. Mas agora a gente precisa confirmar esse cuidado. Né? Ritmo e constância. Eu falo muito isso. Ritmo e constância. Não adianta ter só ritmo e não ter constância. Sim. E também não adianta só ter constância e não ter ritmo. A gente precisa ter ritmo e constância. É nisso que se desenvolve a capacidade da criança de entender que é amada. Perfeito. E isso não é só com a criança, não, né? Não, todos nós. Não, é com todos nós. Eve, você é dessas pessoas que acreditam que toda criança precisa de terapia? Não sou dessa política, né? Acho que as histórias são individuais, existem crianças e existem famílias que têm muitos recursos. Perfeito. E que podem sustentar algumas crises naturais, outras nem tão naturais assim, Perfeito. Né? Mas que elas têm muitos recursos, pais, né, mães, enfim, por experiência de vida, por amadurecimento, por serem terapeutizados também. Né? Então, assim, eu acho que não. Né? Mas a nossa realidade, infelizmente, não tem sido essa. Né? Vocês atendem adultos e sabem melhor do que ninguém que, de fato, assim, os nossos adultos não estão tão adultos quanto deveriam. Né? Então, fica comprometido. A né? criança, totalmente. Né? E aí a gente adentra num tema que é bem delicado, porque muitas vezes, né, os pais vão para o consultório para levar a sua criança e eles não percebem que dentro daquela dinâmica familiar ou em si está a raiz daquele problema que o filho está projetando, né? Está apresentando. Exato. Sim. E nós temos uma dificuldade imensa de trabalhar esses pais, de trabalhar essas famílias, porque assim, o problema é a criança, não sou eu, não. Uhum. É esse menino aqui que é difícil, é problemático, é isso e aquilo, e você não faz uma reflexão de si. Isso. Não se propõe uma mudança, né? Muitos pais vão para o consultório, levam os filhos, mas aí quando você propõe uma mudança que mexe um pouco com o pai, com a mãe, aí já fica mais difícil. Não, porque não é bem assim, não, porque a gente não pode, não, porque não dá. Uhum. Esse foi um dos fatores que me fez desistir um tanto quanto eu confesso que a parte mais difícil de atender as crianças eram os pais, que me quando fez eu desistir. tive a minha experiência, Isso. então isso contribui enormemente para a minha desistência. Não foi só isso, teve a questão da disponibilidade mesmo. Eu via que eu não tinha aquela energia que precisava. Eu chegava em casa, eu tinha filhos também, eu precisava estar bem, e eu já tinha dado tudo no consultório. Então, né, eu disse, não, tem alguma coisa aqui que está destoando, eu não vou conseguir administrar esses dois. Mas essa dificuldade de trazer os pais para essa reflexão, para que eles pensem, né, se de fato a raiz daquele problema está neles e o filho está só somatizando, está só expressando algo, é uma realidade muito, muito complicada. Sim. Porém, entra uma questão aí delicada, que é também o determinismo. Uhum. Né? De assim, pais problemáticos vão ter filhos problemáticos. Ou se o pai e a mãe têm um problema tal, a criança vai ter um problema tal. Ontem eu fiquei de birra mesmo. Estava rolando ali o feed do Instagram e eu fiquei assim, né? Aquela hora que aparece aquele meme que diz assim, Deus tocou no meu ombro e disse, filha, não. Pronto, foi o caso de ontem. Eu estava vendo uma postagem de uma pessoa que trabalha com constelação familiar e ela dizia assim, se você quer ter problemas com a sua filha, tenha problemas com a sua mãe. Que bom. Aí eu disse, pronto, ferrou, né? Para não dizer outra coisa. Eu digo, gente, como que você determina que porque você teve questões com a sua mãe, você terá questões com os seus filhos? Isso é tão absurdo. E é uma profissional até bacana, de um posicionamento interessante, mas eu já vi algumas postagens dela nessa tonalidade, vamos dizer assim. E aquilo me inquieta profundamente, porque eu acho que essa é a minha grande birra com a psicanálise também.
Sim. Nunca desceu suave, né? De você determinar que se existe um problema aqui, esse problema vai reverberar de tal forma do outro lado. Como é que você enxerga isso? Como é que você explica Pronto, isso? vamos lá. Eu estou certa, eu estou errada. Vamos lá. A psicanálise também, Rafa, diz assim: o sintoma é da criança, mas faz referência à família. Então, o sintoma é da criança. Sim, a perfeito. agressividade é da criança. A enurese é da criança. Perfeito. É da criança, mas ela faz referência à família. Eu não tenho como deslocar um ser que é dependente e está ainda no seu processo de desenvolvimento das pessoas que são os agentes, a referência, os agentes naquele cuidado mais ativo. Não tenho como deslocar. Né? Então, eu preciso entender que essa família vai ter que fazer parte, essa dinâmica vai ter que ser olhada. Né? Então, Sim. essa criança está sintomatizando porque, certamente, algo ali está comunicando também daquela dinâmica. Da dinâmica daquele pai, daquela mãe, da família como um todo, da figura de cuidado. Né? Então, é isso. Gente, como isso é delicado, né? Porque mexe, assim, no cerne da família. E é por isso que tantas famílias não buscam ajuda. Porque no fundo, elas sabem que aquela criança está fazendo um sintoma por causa de uma dinâmica familiar desajustada. É uma grande ferida narcísica para um pai e para uma mãe admitir que fracassou em algum ponto e chegar no consultório de um psicólogo. Eu digo isso, não só porque eu sou psicóloga, mas porque também um dos meus filhos já prestou terapia. Né? Até chegar nesse entendimento, enquanto casal, né, eu e meu esposo, de que a gente já tinha feito de tudo nos outros aspectos, né, e precisava agora cuidar de um aspecto imaterial, né, psicológico, foi duro. Né? Então, assim, eu assim, me coloco no lugar de muita compaixão com essa família quando eles chegam. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil dizer assim, olha, a gente fracassou. Em algum grau a gente fracassou, né? Mas é a chance de, a partir de agora, acertar. Perfeito. Ou consertar, né? Então, não é determinismo, mas faz referência sim. Então, se eu tenho uma mãe que tem uma questão com a sua própria mãe, né? E que ela não curou, ela não fez terapia, ela continua paralisada nessa questão. Quando eu converso com a mãe, ela volta e meia fala dessa dor, que parece que ela congelou no tempo. Realmente, essa criança só vai ter como imagem dessa materna essa mãe sofrida, dolorida, machucada, nesse ponto. E se eu estou em formação e me formo a partir do olhar de alguém, eu vou me formar entendendo que aquela dor é parte constituinte minha também. Perfeito. Então, não é determinismo. Façam terapias, pais, façam terapias. Porque, justamente, eu falo que não é determinismo, porque, em alguma medida, algumas pessoas têm a graça, vou chamar de graça, né? De ter um despertar ali e de não repetir o ciclo. Sim. Mas não é sempre. Não. Eu converso muito com os meus pacientes, com os meus alunos sobre isso na terapia de grupo. A gente tem um encontro só sobre isso, né? Que assim, olha, se eu entendo uma determinada sistemática familiar, eu percebo aquilo, eu consigo, então, não repetir. Né? Então, tem esses casos de que você teve um problema ali com os teus pais, mas você não vai repetir com os teus filhos, porque você tem consciência daquilo e você faz um esforço, né? Um esforço consciente de não repetir aquilo. A consciência e uma decisão deliberada de romper com ciclos adoecidos, com padrões adoecidos de relacionamento. Mas como é difícil. A gente entra nesse ponto da consciência, né? Isso. E eu assim, sempre falo assim, que problema que a gente não conhece, a gente não resolve. Não resolve. Então, quando a gente está no piloto automático, só nessa coisa de repetição de padrões, a gente, de fato, está num nível de inconsciência, né? Isso. Mas a possibilidade de despertar a consciência, assim, aquilo não foi bom. Eu preciso agir de um modo diferente, né? Aí é onde entra a liberdade e o protagonismo. Né? A possibilidade
de construir algo que seja distinto daquilo que eu vivi até agora. Isso. Né? E assim, né, Milena, nesse processo a gente tem aí, né, livros e livros, até de autoajuda, falando sobre resiliência, né, que toca um pouco nesse ponto aí, que é a pessoa que sofreu uma situação, um trauma, né, enfim, num relacionamento, e decide não reproduzir isso. A resiliência, ela só acontece na presença de um outro. Sim. Não é possível a resiliência do nada. Não existe resiliência do nada. Olha, eu estava no deserto absolutamente só. E aí, do nada, só por obra da graça. Mas você sabe que tem linhas, inclusive dentro da psicologia, que dizem que a resiliência é um fator que você nasce com ela. Ah, não acredito. Eu também não. Eu também não. Eu digo porque estudei sobre isso, né? Participei de bases de pesquisas que estudavam sobre esse fator de resiliência e tinha muito esse discurso de que você nasce já uma pessoa resiliente. Então, nesse sentido, a resiliência seria uma coisa que você pode ter ou não, a depender do nascimento. Exatamente. Isso é, né? Que tristeza. Que tristeza, né? Exatamente. É assim, realmente. Eu achava um absurdo. Estaríamos fadados à imaturidade perpétua. Exatamente. Se eu não posso então, desenvolver. assim, o olhar do outro, a mão que se estende, né? É que me dá a possibilidade de eu buscar dentro de mim recursos. Sim, esses recursos eu vou buscar dentro de mim, eu vou construir, eu vou lapidar. Mas eu preciso, né, assim, né, experimentar esse outro, né, essa mão que chega, esse olhar que consola. Né? Então, eu acredito nisso. Então, é uma consciência, sim. Mas, em algum momento, seja... na vida, né, adolescente, criança, adulto, seja um outro que foi aqui, foi a minha psicóloga, foi o meu pai, ou foi um chefe de trabalho, ou foi Deus, eu ia dizer assim, ou foi da ordem humana, ou foi da ordem divina. Alguém tocou, alguém me olhou, alguém me amou, para que eu pudesse desenvolver essa resiliência. E aí, sim, ficar consciente daquilo e poder não repetir. É isso. Né? É isso que... Acho que a gente já até discutiu sobre isso aqui, no podcast, que é assim... Todo adulto precisa de terapia também? Não. Né? É possível que nós desenvolvamos recursos fora da terapia. É lógico que é um ambiente muito propício, uma pessoa ali diretamente olhando para você, concentrada na tua história e querendo te ajudar, né, disposta a fazer aquilo. Com esse olhar amoroso. Com esse olhar amoroso, para que você consiga desenvolver outros recursos que você ainda não tem. Mas a gente pode desenvolver recursos em qualquer circunstância. Acho que semana passada, porque aqui é gravado, né? Mas eu estava falando só sobre isso no meu Instagram. O quanto que a escrita, para mim, é um recurso valioso. O quanto que a organização... Eu gosto de organização, não sou organizada. Já falei aqui isso, né? A gente é gente. A gente é normal. Inclusive, nós temos filhos também... normais, tá, minha gente? Os filhos de psicóloga não são perfeitos. A minha já foi. E tá tudo certo. Tá tudo Nada bem. Novo sob o sol. Exatamente. Só os filhos pessoas. de psicóloga não são... Porque, nossa, o filho da psicóloga, e daí o que tem? Né? Eu tenho 2 peças raras. Pois é. Então, a gente pode desenvolver esses recursos fora da terapia. Mas é preciso que eu também... comece a reconhecer aquilo como um recurso, né? Porque muitas vezes eu não reconheço. Eu gosto daquilo, o Saulo Barbosa chama isso de ilhas de estabilidade, né? Para que a gente tenha ilhas de estabilidade para onde eu posso ir no momento da crise. Ele usa um termo mais amplo de ilha de estabilidade, mas é um recurso ali que eu posso, na hora da crise, me direcionar para ali, para sair desse ambiente meio caótico. Mas você falou uma coisa assim perfeita, que é o sintoma é da criança, né? O problema é da família. E aí você fala, tem a enurese, tem a agressão, a agressividade, né? E eu vi os temperamentos aí, né? Como cada criança vai expressar esse problema é totalmente diferente. Então, muitas vezes, mãe que nos assistem, o seu filho tá tendo um comportamento agressivo por uma coisa e o filho da vizinha está tendo um comportamento agressivo por outra totalmente diferente. Então, não comecem a querer interpretar... Né?
as questões, porque é diferente, né? Isso. Imagina, eu tenho um filho colérico. Eu também Então, tenho uma filha colérica. A agressividade, né, ela aparece ali de forma muito natural. Então, é muito fácil que, em qualquer situação, ele responda com agressividade. Mas, para um melancólico responder com agressividade, opa, o problema já é bem mais... E dependendo do melancólico, para ele responder com agressividade, a gente vai dizer, poxa, que legal, olha só. Exatamente. Que recurso. Deixa ele, não mexe com ele não. Que recurso bacana, um melancólico, né, colocando para fora essa agressividade. Então, as formas de expressão de um problema para a criança vão aparecer de vários modos também, a depender dos temperamentos. Falei um pouquinho É um disso aí. recurso fantástico entender sobre temperamento, porque a gente está falando de crianças. O temperamento, como sendo solo, a criança ela está ali ainda no início da sua vida, a sua personalidade não está construída. Então, entender do temperamento vai me ajudar muito a entender que recursos e que potenciais essa criança tem e também que defeitos dominantes ela tem. Sim, né? perfeito. Por favor, não se reduzam ao temperamento. Vocês adultos que nos assistem, e por favor, só os adultos assistam as telas também, né? Não se reduzam a isso. Não se reduzam a isso. Nós somos muito mais, né? Muito mais do que temperamento. Mas para a criança é realmente um recurso bacana. E assim, uma pena que a psicologia relegou esse conhecimento às cavernas, aos homens das cavernas, né? Assim, essa semana uma amiga me perguntou, Eveline, uma pessoa que não é formada em psicologia pode falar sobre o temperamento? Eu disse, se ela souber sobre o assunto, ela pode falar sobre o que ela quiser. Ela só não pode, dentro da psicologia, aplicar testes psicológicos, mas sobre qualquer assunto ela pode falar. Meu Deus, eu não sabia, porque vocês estudam muito isso na faculdade. Eu disse, amiga, a gente não estuda sobre isso na faculdade. Infelizmente, a gente estudou sobre várias outras coisas, né? Mas isso aqui é pauta para uma outra conversa. Isso a gente estudou por fora, né? E como é bom que nós tenhamos esse conhecimento dos temperamentos, como muda, né? Dentro do fazer ali da clínica, né? Nossa, faz toda a diferença. Também, né? Assim, entender que para cada filho existe recursos e ferramentas que eu vou precisar usar ou potencializar nessa criança. Isso. Mas é interessante você trazer esse ponto, Rafa, da conversa para a gente falar, né? Até sobre essa observação da criança e não cair nas comparações e não querer fazer interpretações a partir de uma outra demanda, que a gente entra num ponto de eu preciso conhecer o meu filho. Isso. Né? Eu preciso observar, porque muitas vezes essa comparação ela vai acontecendo no dia a dia. Então, eu olho o que o filho da vizinha, o filho da amiga, o coleguinha da escola está fazendo e eu quero aplicar tal e qual na minha casa, ou até mesmo fico nessa comparação e nesse sofrimento, porque na minha casa não acontece daquela maneira, mas a dificuldade de parar e conhecer, e observar, e aprofundar, peraí, quem é o meu filho? Né? Quem é essa criança que está aqui? Muitas vezes os pais têm dificuldade de identificar o temperamento da criança porque não conhecem, porque não têm intimidade, porque não se relacionam, não observam. Então, fala um pouco sobre isso, Eve, sobre essa necessidade de conhecer. Eu imagino que eventualmente aconteça no consultório de você fazer perguntas que os pais não sabem responder. Pois é. Porque não conhecem o cotidiano, não conhecem de fato a intimidade dessa criança, né? Isso. E como que eu educo, como que eu dou conta das demandas, como que eu ajudo essa criança a desenvolver ferramentas para lidar com as questões dela, se eu não conheço, né? Se eu não entendo até quais são os recursos positivos que ela tem e quais são os limites que ela tem enfrentado. Então, fala um pouco sobre isso também. Assim, é lamentável mesmo, Milena. Assim, acontece mais do que eu gostaria, né, de fazer perguntas a pais ou de sentar para conversar, e muitas vezes os pais não, a questão é essa, e não tem muito o que dizer. Aquela sessão de pais que fica totalmente truncada, eu pergunto, eles respondem, né, e não tem uma fala realmente espontânea, né? Acontece mais do que eu gostaria. Eu entendo que a vida realmente é muito corrida, né, e que as coisas não estão fáceis, né, e que uma criança... É complexo, o ser humano é complexo, né? Você olha para, aí você entende uma coisa. Eu sou terapeuta infantil, então eu olho, é por aqui. Aí daqui a pouco não é mais, mudou. Ou então eu não tinha visto que não era, né? Então, assim, como mãe, como pai, é também isso, eu vivo isso na minha casa, né? Mas é importante que a gente
reconheça que falhou, né? Aquela coisa da ferida narcísica mesmo. Não fui bem até aqui, mas eu vou tentar fazer diferente, né? E quando você falou assim, muitos pais não sabem sobre os seus filhos, não têm tempo para observar. Buscar a terapia, seja de si ou do filho, já é uma forma de dizer, ei, tem algo aqui que eu preciso olhar e não tem como negociar. Não tem como só olhar para a vizinha ou para o post do Instagram e aplicar na minha casa. Chega. E veja, eu sou psicóloga infantil, tenho lá uma página no Instagram que fala algumas coisas, tem inúmeros psicólogos aí que falam várias coisas. O que são aquilo? São dicas também, né? Olha, uma criança assim, pode ser assim, essa, mas aquilo também é superficial, porque aquilo não fala da minha filha. Não fala do seu filho, fala de crianças de modo geral, né? Na hora que eu reconheço que a minha filha precisa de uma ajuda nesse ponto, que eu já fiz isso e não resolveu, ou não foi suficiente, não cuidou até onde precisava cuidar, eu preciso dar um basta nessa coisa superficial e agora é tempo de mergulhar. Foi até o assunto do último post que eu fiz no Instagram ontem, né? Que é sobre até onde você vai pelo seu filho. Você é aquele que abre lá uma conversa e diz, olha, meu filho tá assim, e fala, e na hora de agendar uma consulta, uma sessão, não faz, não fecha. Você é aquele que diz, tem tudo isso mesmo, e eu abri aqui uma brechinha para essa pessoa num contato virtual, mas agora é tempo de ir mais, e além. Então, vamos olhar para isso, né? Então, é importante que a gente pense, né? Eu fui mãe de uma criança que fez terapia. E eu vou ser muito sincera, eu saía das devolutivas de pai somente viva. Porque, assim, eu saía... Eu precisava, assim, de uns 2 dias para assim, não era digerir, porque não era tempo ainda de digerir. Era de acomodar as novas informações. Né? Então, muito provavelmente, ao dia seguinte de uma sessão de devolutiva de pais, eu ficava com uma enxaqueca terrível. Então, eu desmarcava tudo, porque eu precisava ali de acomodar aquilo ali. Porque era meu dever, era comigo. A psicóloga me deu um retorno de coisas. Agora é comigo. Então, como é que você sai de uma sessão de paz? Você sai como se fui ali bater um papo no café? Isso. Então, não chegou onde devia chegar. Né? Eu evito a sessão de paz. Não, Eveline, não, vamos deixar para o próximo mês, porque lá é uma sessão extra, né? Porque eu não desmarco a sessão da criança para fazer a sessão de paz. Se for possível, a não ser que seja assim, um caso extremo, não é uma situação assim que não tem como fazer as 2 sessões. Isso. Mas, de preferência, a sessão da criança é mantida e a sessão de paz é num outro momento. Isso tem que ver com aquilo que ela falou, tá, minha gente? De ritmo e constância. Isso. Porque, embora pra gente não tenha nada demais, é só uma semana, para a criança tem. Isso. O adulto, ele consegue lidar melhor com isso, ele já entende a previsibilidade, ele já entende essa questão temporal de que é uma semana, na próxima semana eu vou ver. A criança não. Você imagina, uma semana sem ir lá fazer aquilo que ela faz toda semana, dá uma ruptura muito grande. Isso. Então, ritmo e constância, por favor. Né? Então, assim, vamos lá, gente, vamos. Mexe, dói, eu já estive do outro lado, eu sei que dói. Em mim doía fisicamente, porque eu tinha uma crise de enxaqueca. Mas, gente, é sobre isso. A vida está acontecendo. É minha filha. É a minha filha. Não é por qualquer pessoa essa dor. Sim. É por um ser que eu amo. Perfeito. Então, a gente precisa realmente romper essa barreira. Sabe? É uma ferida narcísica? Sim. Mas ela é só uma ferida narcísica. O que é uma ferida narcísica? Ela é superficial, ela é da minha imagem, ela é do que eu imaginei sobre mim, do que eu desenhei, do que eu queria ver no espelho. Então, ela não é a coisa mais profunda do mundo. Ela vai doer um tiquinho, mas depois você vai descobrir que você é muito mais do que isso aí. Muito mais. E pelos filhos, né, eu sempre falo assim, que o quanto que a gente descobre verdadeiramente o que é o amor quando se tem filhos, né? Porque você é realmente capaz de tudo. Pais que nos assistem sabem disso, né? Sabem disso. Nós somos capazes de tudo pelos nossos filhos. E dentro disso, né, eu queria entrar um pouquinho no tema aqui da educação. Vamos lá. Porque você também trabalha com escolas e nós temos estado numa geração difícil. Sim. Né? Onde os pais relegam para a escola
a questão da educação. A escola diz que não é com eles, que é com os pais, porque a escola é só conteudística e eu vou passar ali o conteúdo e acabou-se. Só que, por outro lado, nós temos filhos que passam mais tempo acordados numa instituição escolar do que dentro de casa. 7 da manhã às 6 da noite, 11 horas dentro de uma escola. Se essa criança for dormir de meia-noite, ela passou 5 horas em casa, acordada, na presença de pais cansados. Então, assim, será que é realmente só os pais que têm um peso na educação? Será que a escola também não tem isso, né? E está nessa briga, embora nós tenhamos também presenciado nos últimos tempos uma retomada, né? Parece que os pais ganharam força ali, juntaram as mãos e disseram, não, vamos fazer alguma coisa aqui. Então, nós temos visto um movimento de ascensão da família, sim, do entendimento de que nós somos protagonistas da educação dos nossos filhos. Mas como que você vê essa relação entre família e escola, né? Como psicóloga até que vai visitar escolas, como é que você tem visto essas realidades? A escola é realmente também responsável pela educação das crianças ou não? Fala aí o que você tem visto ultimamente nesse cenário. Nesse ponto, Rafa, não entra tanto o que eu acho, né? Entra o que se é. O que é? O que é, as crianças estão dentro das escolas, a escolarização é obrigatória e as escolas vão ter uma participação na educação dos filhos da gente. Não tem como. Ah, mas eu educo o meu filho para assim, 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 e a escola educa de outro jeito. Bem, seu filho vai ter um duplo estímulo. Formação, isso. Um estímulo aqui e um estímulo ali. É isso, ponto. Velhinho, mas eu não tenho como deixar meu filho em casa, fazer homeschooling ou outra coisa qualquer. Eu preciso da escola, porque eu trabalho. Eu também. Isso. Eu também. Vamos ter que lidar com isso. Vamos ter que lidar com isso. É isso que nós temos. Né? Na escola vai ter o professor, vai ter o coleguinha. A educação não acontece só do professor para o aluno, mas do coleguinha para o coleguinha, né? De todos que compõem a comunidade escolar. Né? Então, assim, uma escola que possa estar mais alinhada com o que a família pensa é o ideal. A gente está com possibilidades reduzidas, né? Para famílias que realmente são família. E olha, no consultório eu não atendo só pessoas que pensam de um jeito ou de outro. Eu atendo qualquer pessoa que chegue no meu consultório. Mas independente de como ela chega, eu vou entender, família é família. Eu vou me referir a esses pais. Por mais que os pais não, mas fala com fulano, com você. Eu preciso falar com você. Perfeito. Não, mas marque também com você. Vou marcar, posso marcar, mas eu preciso falar com você. Eu preciso lhe dar um retorno do seu filho a você. O que você vai fazer com isso, você vê depois. Mas eu preciso dar esse retorno a você. Então, assim, conheci muitos psicólogos e, né, em alguma medida, talvez já tenha sido até um pouco essa psicóloga também lá no passado, que evitava os encontros com os pais. Porque é realmente difícil. É difícil. Primeiro, você tem que estar muito bem embasada. Você não pode chegar ali, cheguei, uau, o que eu vou falar? Não, você tem que ter ali alguma coisa para falar, né? Apontamentos do que foi que você viu nas sessões, do que foi trazido e tal. E aí você senta com esses pais, você está diante de 2 pessoas, no mínimo, mãe e pai, que vão pensar diferente e que vão ter opiniões e que vão reagir, que tem uma história, que tem uma dor e que tem um recurso diferente um do outro. Então, eu vou ter que lidar. Eu trouxe um discursinho assim, bonitinho, eu pensei em falar isso, mas aí na sessão de pais a gente enveredou por outro caminho. E o pai me trouxe uma memória dele do passado. O pai acabou de perder um avô e está de luto. E a mãe está grávida de um novo bebê. E isso e aquilo. Então, isso aqui é um norte, mas aqui vão para as pessoas. Essas pessoas estão me pedindo isso. Então, eu estou com as pessoas. Não adianta o professor. Vou na escola, vou conversar, vou levar, vou fazer reflexão, vou ver o que a escola pode ajustar ali, né? Vou orientar com relação às amizades, né? Esse amigo tá fazendo assim, tá despertando tal coisa. Vamos ver se essa amizade é uma boa amizade, né? E tal. Mas, sobretudo, eu vou trabalhar com os pais. Porque são os pais que precisam pegar essas rédeas e dizer, agora é comigo. E eu vou ter que ir na escola, eu vou ter que ver quem é a família desse amiguinho, quem são as pessoas que meu filho convive. Né? É os pais. Perfeito. E até essa decisão dos pais, essa importância dos pais avaliarem os ambientes onde a criança está convivendo. Né? Recentemente, num curso que a gente está fazendo em uma das escolas aqui de Natal, eu falava sobre isso, né? A importância
dos pais ocuparem esse lugar de protagonismo na avaliação dos ambientes onde as crianças convivem, para entender até que ponto esses ambientes são coerentes ou não com aquilo que eles desejam que a criança desenvolva. Perfeito. Então, muitas vezes falam assim, é aquela escola porque aprova muito no vestibular, eu já quero que meu filho seja preparado. Tudo bem, escolhas e suas consequências. Talvez essa escola que prepara muito bem a nível acadêmico, de conteúdo, de resolução de questões, no final das contas, ela deixe de lado coisas que para você talvez fossem importantes. E aí a gente vai colocando na balança, né? Isso. Então, às vezes, isso se refere à escola, mas há também outros ambientes, né? Isso. Nesses ambientes onde o meu filho tem frequentado, seja Milena, familiares e etc. Você está trazendo uma coisa importantíssima, que é assim, a família precisa saber o que ela quer. Exato. A família é um projeto. O que esse projeto quer? Não dá para ir fazendo assim de qualquer jeito. Vamos aqui, ao sabor do vento, de acordo com as marés. Não, eu tenho que saber. Nasceu um filho. E aí, o que eu quero? O que eu quero formar? O que é mais importante? O que é mais importante? E assim, muitas vezes, o sintoma da criança diz respeito somente a esses pais perdidos. Essa dúvida. Uma vez eu conversando com a mãe, eu disse assim a ela, olha, o ideal é o filho olhar para a mãe e para o pai e não saber de onde veio aquela informação. Se foi da mãe ou se foi do pai. Porque é tão o pai e a mãe, que assim, mas quem foi a favor? Meus pais. Mas foi mais sua mãe? Não, meus pais. O ideal é a criança olhar para os pais e não saber quem é quem. Isso. Só que meus pais decidiram assim. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê que minha mãe, se eu for falar com ela, eu vou, aí ela vai para falar assim, aí depois eu falo com meu pai de outro jeito assim, e aí eles vão deixar. É isso. Entende? Então, assim, a família vão precisa entrar saber... num conflito e eu vou ter o que eu quero. Ou não vão comprar o conflito. Não vão comprar o conflito. Vai, sua mãe disse, vai lá. Né? Então, assim, isso que você falou é muito disso, assim. Eu preciso... É um projeto. O que a gente quer com esse projeto? Quero, né? Qual é a missão desse projeto? Todo projeto acadêmico, quando a gente vai fazer, não tem lá o objetivo, público-alvo, metodologia, Faz isso para sua família, né? Qual é o objetivo? Qual é o público-alvo? Qual é a metodologia? O que a gente vai fazer para que esse projeto E é muito interessante, né? Eu não, como eu falei, não atendo criança, mas eu atendo mães, né? Mulheres que, em sua absoluta... Obrigada, Milena, por atender as mães. A absoluta maioria são mães, né? E eu percebo muito... Eu preciso de você, Milena. Inclusive, a gente Precisamos, Brasil. Essa mulher é maravilhosa. Algumas pacientes, né? Que eu atendo a mãe, você atende Isso. as Precisa. E como é interessante perceber a angústia que algumas trazem para o consultório, né? E dentro do consultório das mães é o lugar onde a gente vai olhando para essas questões a partir da perspectiva materna, né? A gente tem a oportunidade de olhar para essas feridas narcísicas, né? De olhar assim, realmente fracassei nesse ponto, falhei nesse outro. Eu não queria repetir esse padrão que eu vivi com a minha mãe, mas num nível de inconsciência eu entrei no automático e me dei conta agora de que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa e que eu preciso recalcular a rota. Então, dentro do consultório, com as mães, e aqui trazendo, já que estamos no mês de maio, né? Trazendo especificamente esse tema das mães, a gente tem a oportunidade de olhar para esse sofrimento do lado de cá, né? Uhum. E aí, muitas vezes, eu me deparo exatamente com isso, né? Com mulheres que se sentem perdidas, confusas, eu não sei o que eu estou fazendo. E como isso traz um sofrimento, isso traz uma culpa, isso traz uma angústia, porque eu não sei onde eu estou, não sei para onde eu quero ir. Uhum. Perfeito. E isso se reflete muito nas crianças, né? Muitas vezes a criança ela está ali... mães inseguras criam um ambiente de instabilidade. Sim. E, consequentemente, essas crianças vão estar mais inseguras, perfeito, mais ansiosas. Então, muitas vezes, a mãe chega no consultório, porque eu não estou conseguindo lidar com a ansiedade, meus filhos estão muito ansiosos. E quando a gente vai ver, eles estão, de algum modo, mimetizando aquele comportamento inseguro e ansioso que a mãe apresenta. Uhum. Isso. Né? Então, como é interessante a gente perceber, os filhos aprendem a viver, a amar, a se relacionar, observando os pais. Exato. E aí, essa ausência materna e paterna, né?
ela traz uma consequência, mas a presença desorientada também traz. Traz. E aqui, acho que é importante a gente deixar claro que não é uma perspectiva de acusação dos pais ou das mães. forma alguma. Muito pelo contrário, é uma perspectiva de resgate, de uma esperança, de que, De peraí, conscientização. eu tomei consciência de que a minha Isso. desorientação, a minha ansiedade, a minha angústia, ela está Ela permeia influenciando toda esse a contexto relação familiar. Isso. Logo, eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa a esse respeito. A gente sai do determinismo, que a Rafa comentava. Exato. Né? Eu não estou fadada a continuar nesse contexto. E aí é muito bonito a gente ver, como terapeuta, do lado de cá, de quem atende as mães, de que à medida em que essa mulher ela vai se reorganizando, ela vai tomando consciência, ela vai decidindo, ela vai escolhendo por estar mais presente, por entender que tá tudo bem, eu não tenho controle de tudo mesmo, mas deixa eu olhar para essa criança, deixa eu olhar para a minha maternidade, deixa eu olhar para a história, né? Que projeto de vida eu tinha, então a gente vai resgatando a história, como é que foi a minha relação com a minha mãe, deixa eu resgatar em que momento esse relacionamento começou, como é que foi, esse filho foi planejado, não foi. Então a gente começa nessa construção, nessa retomada, e a gente percebe muitas vezes o quanto isso é absolutamente acalentador para essa família, né? Demais. Essa mãe que vai ocupando o seu lugar. Peraí, eu sou a mãe, eu sou a esposa, né? E aí ela vai tendo a possibilidade de tomar essas rédeas, porque muitas vezes esses pais, essas mães, né? De um modo especial as mães que a gente está falando aqui, tem essa dificuldade de tomar as rédeas porque estão confusas e desorientadas também, porque não sabem como fazer. Não sabem o lugar né? Não sabem delas, o lugar, não sabem onde procurar socorro. Perfeito. Então, assim, como é importante, né? Isso. Porque talvez a porta de entrada para esse cuidado seja a criança. Exatamente. Né? E a partir dela, as coisas vão se reorganizando. Já teve pessoas que chegaram lá no consultório e, assim, chegaram colocando seus meses, né? Ai, Eveline, eu vim porque meu filho tá assim, 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 mas o meu grande medo é que você mande eu ir pra terapia. Pois já vá, mulher. Bingo! Já vá, porque você tá com medo, então aproveita. Então, assim, vá com medo mesmo. Eu adiei tanto, é porque no fundo eu tô com medo de você pedir pra eu ir pra terapia, mas assim, é isso, né? Às vezes a porta de entrada é a criança. Mas a criança, como ser mais frágil da relação, a ponta mais fraca, né? Ela vai apresentar um sintoma assim, mais exuberante, né? Que vai se jogar no chão, que vai arengar na escola, que vai isso, que vai aquilo. Mas que, na verdade, o ajuste não é nela que precisa acontecer. É no adulto. Às vezes é nela e no adulto. Sim. E porque achei legal que você estava falando das mães. Gente, como é lindo, minha gente, esse universo da terapia. Gente, é encantador. Eu acho que vocês estão babando aí como a gente. Né? É muito bom ser psicólogo, assim, isso é verdade. Privilegiada, a gente ter a oportunidade de adentrar de conhecer na intimidade, essas de conhecer a história, de ver as fragilidades, de ver também os recursos, da gente estar ali junto, né? Vibrando quando a pessoa consegue dar um passo. Assim, nossa, é muito emocionante. Como é lindo. Eu sou encantada. Sim. E a gente também Somos chorar todas junto. entusiastas. Sim, né? Sofre junto, sente, se vezes. preocupa e pensa. Pensa na pessoa de noite. Nossa, como é que tá fulano agora? Será que deu tudo certo? Né? E a gente também celebrar as vitórias, as conquistas, né? Você falou das mães, se né, Lorena? Milena, você falou das mães, né? E assim, não se sintam pesadas, mães, porque a gente tá falando muito de vocês, mas assim, de fato, para a criança, a ordem é essa. Primeiro vem a mãe, depois vem o pai. Primeiro esse colo, né? Esse grande seio que alimenta emocionalmente, afetivamente e nutricionalmente. Né? E depois vem a entrada de um terceiro que vem me pedir, que vem me convocar outros recursos, né? Sim. O pai vem entrar para dizer, olha, vamos lá, tem várias coisas acontecendo do lado de lá. Vem descobrir comigo, né? Então, os pais vão entrar e muitas vezes... Eu tenho muita dificuldade com os pais, que às vezes os pais, não vai para a sessão porque tá no trabalho, aí não sei, não foi, marquei num horário que pode os dois e tal. Chega para mim só a mãe no consultório. Eveline, ele não conseguiu vir, né? E assim, eles são também muito importantes. Eu sei que a primeira é a mãe,
Mas, dependendo da idade da criança, inclusive, eu vou precisar tomar até mais do pai do que da mãe. Do pai do que da mãe, perfeito. Porque já está no tempo da criança ir e não da criança ficar no colo. É isso. Eve, conta um pouco. A Milena falou dessa angústia, né, das mães, dessa responsabilidade que recai mesmo sobre nós. E aqui temos você, a gente trabalha, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem marido, a gente tem negócio, a gente tem estudos. É assim, minha gente. Eu tenho tudo isso, eu não tenho os filhos ainda. Inclusive, Vai ter, minha gente. Vamos rezar aí, ó. Estamos na oração. Vai chegar. Mês de maio. Opa, presente bom, hein, Deus, por favor. Vai, Nossa Senhora, vamos lá. Amém. Mas a gente vive, né, nesse mundo cheio de demandas, e é angustiante mesmo. Aquele nasce uma mãe, nasce uma culpa, Rafa? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Será que isso é um determinismo? Será? Enfim, mas como você, né, como pessoa mesmo, lida com essas questões? As pessoas me perguntam muito isso. Mas hoje eu quero ouvir de você. Eu lido pedindo ajuda. De verdade. Que maravilha. Eu vou lá na Rafa. Rafa, marca um horário comigo pra gente conversar, que eu tô angustiada com tal coisa. Eu vou lá no marido, que é assim, é de uma sabedoria particularmente. É incrível. É exatamente o que eu preciso. É aquela coisa que diz assim, tá tudo bem, calma, você leva tudo muito a sério. Ai, que bom. Né? Eu vou para minha terapia, são anos e anos e anos e anos e anos de terapia. A gente não tem um medo de fazer terapia e de fazer bons anos de terapia. Porque eu assim, sou muito grata aos meus pais por terem me proporcionado a terapia desde que eu era adolescente. Eu entrei na terapia quando tinha 17 anos, para o vestibular, desculpa, era essa, né? Ela tá ansiosa pro vestibular. E aí fui lá e fiquei. Dei uma pausa, voltei. Dei uma pausa, voltei, fui casar, voltei. Aí veio os filhos, estava lá de novo, né? Então, assim, como é bom, porque você também vai podendo ver você num outro espelho. Isso. Agora eu não é mais a Eveline de 17 anos. Não é mais a Eveline ansiosa porque está no mercado de trabalho, o que vai fazer. Não é mais a Eveline, agora é a Eveline mãe, agora é a Eveline mãe de 3. Né? Então, assim, isso é excelente. Autoconhecimento. Não, vamos fugir, vamos parar com essa guerra. Perfeito. Olha, eu trouxe a fala do nasce sua mãe, nasce uma culpa, porque eu acho que a gente precisa lidar com a culpa. Sim. Vamos olhar para ela. Ela é um sinal, um alerta que diz, olha, tem algo aqui que não está sendo bem feito, presta atenção. É isso mesmo que você quer? Porque se você avaliar e for, fique em paz. É isso. Mas se você avaliar e não for, vamos fazer alguma coisa para isso. E normalmente a culpa aparece porque não é. Não Exatamente. As mães vêm nas sessões de pais, muito, às vezes, desabafar isso. Eu falei, não me sinto culpada porque eu não consigo explicar. Se a culpa está aí e você já revisitou e ela não foi embora, vá de novo. Vamos lá, vamos de novo. Porque tem algo aí que está lhe avisando que isso não está sendo bem feito. Perfeito. Não está sendo bem feito de acordo com o que você entende que é bem feito. Porque pode ser para outra família, você está fazendo até demais. Isso. Mas é para outra família. E aí é a importância do processo da mãe para entender, né? Do processo da mãe. Essa expectativa ela é atingível ou não. A importância do casamento, menina. Do casamento, sim. Sabe, do casamento. Porque, olha, eu citei que eu faço terapia, eu citei que eu procuro a supervisão, eu vou lá, eu converso com os amigos. A gente, Milena, tá acontecendo isso, o que é que você acha? Vamos conversar. Eu procuro. Mas se você não tem ninguém para procurar, você tem uma pessoa certa, é o seu marido. Olha como é perfeito, como é maravilhoso. São 2 pessoas. E são só crianças, não são monstros de 7 cabeças. As pessoas olham assim, Eveline, como é ser mãe de 3 gente? São só 3 crianças. Não são 3 bulldogs, não são 3 rottweilers, não são 3 pitbulls, são só 3 crianças. Deixam a casa de cabeça para baixo? Deixam, normal, faz parte. Mas depois a gente ajeita. Quando estão dormindo, são os anjinhos e a mãe tá lá catando todos os brinquedos no meio da sala. Tá lá o furacão. Tudo. Então, assim, você tem um marido. A gente tem falado um pouco sobre isso já em outros episódios do nosso podcast. Do quanto é importante a gente recuperar esse olhar para o normal. É normal que uma casa que tem criança esteja bagunçada. Tem a parede riscada. É normal.
É normal que a criança faça birra, é normal que ela às vezes não queira comer, é normal que ela... Chega a visita e ela quer aparecer. Minha gente, né? Cebolinha encarnou aqui em mim. Aparecer. É normal que quando que ela desobedeça porque ela quer chamar a atenção, que eventualmente ela não queira dividir um brinquedo. Eu vejo às vezes que tem algumas angústias, apesar de ainda não ser mãe, mas tanto pela minha experiência, né, de ser irmã, praticamente criei o meu irmão mais novo, também tenho uma larga experiência com a minha sobrinha. Quem é psicólogo é sempre mãe de vários. É verdade. Exato. Vários. Mas, Na verdade, a psicologia é um chamado à maternidade, né? Isso. Deixa eu só falar uma coisa com relação a isso. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, assim, e ela falando, disse, Rafa, você já parou para pensar que talvez para homens seja muito mais difícil ser psicólogo e terapeuta, porque eles não têm essa maternidade natural que a gente tem, essa inclinação para o cuidado. Então, geralmente, quando a gente tem um homem psicólogo, e é muito bom, ele tem uma inclinação... Uma né? maternagem... Tem uma inclinação à maternagem, assim, muito bacana. Enfim, fecha parênteses. Não, mas o que eu ia falar, como eu dizia, né? Apesar de eu não ser mãe naturalmente, mas tem essa maternidade aflorada total. Né? Muitas pessoas me dizem isso, inclusive, que eu tenho um quê maternal. Tem, minha gente, o abraço dela é maravilhoso. Quando encontrarem com ela na rua, abracem. As pessoas gostam do meu abraço. Meu esposo, principalmente. Mas, assim, o quanto... Algumas coisas que são normais geram sofrimentos absurdos, né? De me deparar, por exemplo, assim, eu não consigo lidar, a angústia por lidar com a birra da minha filha mais velha, que agora eu tenho um bebezinho e ela tá com ciúme, né? Peraí, é normal, essa criança, ela não sabe o que é ter um irmão, ela tá aprendendo, a birra é uma maneira dela falar assim, eu tô deslocada, não sei muito bem qual é o meu lugar agora. Ela tá se acomodando. Então, imagina, essa mãe, ela olha para isso, se desespera, se angustia, fica ansiosa, ela cria um ambiente de mais insegurança para essa criança. É claro que ela vai fazer sintoma. Sim. Então, esse olhar para a normalidade é normal que a criança ela tenha dificuldades de se adaptar quando chega um irmão. É normal que, eventualmente, a criança... não tenha dificuldade de aprender algumas coisas, ou que não queira estudar, ou que não vai estudar sozinha, que às vezes tem uma expectativa, né? Vai lá fazer a sua tarefinha. Tá lá, a criança de 5 anos, ela não vai conseguir fazer a tarefinha só. Pois é. Você precisa acompanhar. Isso é um ponto que eu falo muito com os pais. Gente, não tem como. Nada que eu vou orientar na minha sessão, a menos que seja um adolescente, mas já mais velho, mas até os 13 anos de idade, nada que eu orientar, você vai dizer, fulano, a partir de agora é assim, play. Isso. Start, começou agora. Nada. Você precisa modelar para a criança, você precisa fazer junto. Eveline, mas o meu filho tem 5 anos, não consegue ir no banheiro fazer xixi sozinho. É isso, né? Ele não consegue, você acabou de me dizer, e aí? Vai com ele. Você vai com ele ao banheiro quantas vezes? Mas eu esperava que aos 5 anos ele já conseguisse. Pois é, poderia ser que sim, mas o seu filho não consegue. É isso. E você vai ter normal, o meu filho, né? não consegue dormir. Vamos ensinar, mas primeiro você vai ter que ficar com ele para ele dormir, porque ele não vai aprender assim, filho, a partir de hoje você vai dormir sozinho e fechar a porta. Não é assim. Você tem que modelar. Então, é um se gastar. Vai se gastar. Eu tenho uma pessoa que falou, acho que vocês, não sei se vocês se lembram quem é, mas ela falou assim, eu quero mais é que Deus me leve bem gasta. Bem usada, assim, me leva mais quando eu estiver bem gasta. É isso, gente. A gente não vai bonitinha, não. Vai descabelada mesmo, cheia de ruga, vai cansada. É isso. Vai ter que modelar, fazer junto. Mas eu imaginava, eu entendo o que você imaginava. Realmente seria tão bacana que se isso já tivesse sido adquirido, essa habilidade, mas ainda não foi. Vamos construir com ele? Isso. Vamos fazer com ele, porque se você não começar agora, não vai ter isso daqui a um ano também. Outro dia eu li um relato de um médico falando de um menino autista que ele só veio aprender a dormir depois de uns 8 anos, porque ele não sabia que tinha que fechar os olhos. Pois é. E ele não dormiu. Olha só. Olha isso. Olha né? só. Ele perguntou, ele já era maior quando chegou nesse médico e disse, por que você não dormia? Ele disse, porque ninguém falou que eu tinha que fechar os olhos. Mas olha, dá até
E é exatamente isso, nós temos que modelar, nós temos que ensinar. Nós quer que Eu isso sempre seja- pressuponho, Rafa, que as crianças não sabem. Isso. Não sabem. A minha filha, ela, como boa colérica, ao chegar ao entardecer, 5h30, 6 horas da tarde, ela dava assim um duplo escarpado, a energia duplicava. Eu, meu Deus, não é possível. Tá ficando de noite. Ela acordou de 6 da manhã. São 12 horas acordada. Essa menina tá aqui truando. Aí eu comecei a dizer, meu amor, olha lá pra janela. Olha ali, o sol tá indo embora, né? Agora é o pôr do sol. Então o dia está terminando, as luzes vão acender da cidade, mas as da nossa casa vão diminuir. A gente vai jantar uma comidinha, e depois a gente vai vestir o pijama, vamos ler uma historinha. Eu fui ensinando, porque ela não sabia. Ela achava que era o normal, ela tá... Uou! O looping da montanha-russa. Então, assim, isso... Evelyn foi uma vez? Não! Foram muitos e muitos meses dizendo. Até hoje eu digo, Bebela, filha, já está anoitecendo, vamos reduzir o ritmo. Ela, ai, mãe, porque você vai pro quarto. Aí vai pro quarto, vestir o pijama, escovar o dente, pegar um livro, vai ler que ela já sabe. Né? Mas assim, foram muita repetição. A gente tem que ensinar. Ai, mas como assim não sabia? Gente, não sabia. Até hoje eu escuto na supervisão coisas que eu fico, nossa, mas era tão óbvio até então, só agora caiu a ficha. Muito prazer, seres humanos. Nessa mesma palestra que eu comentei, né, eu trazia essa fala também, né? Meu Deus, quantas vezes eu vou precisar repetir a mesma coisa? Eu falei, quantas vezes for necessário até que ele aprenda. Né? Quantas vezes a gente, como adultos, a gente já sabe de algumas coisas e continua fazendo E errado. mesmo assim não faz. Né? Imagina, a gente coloca sobre as crianças uma expectativa de que elas atendam os nossos padrões, do nosso jeito, do nosso tempo, que elas não vão conseguir suprir. E nesse sentido, os pais vivem também a necessidade de lidar com a frustração pelo filho que eu tenho não ser o filho que eu gostaria de ter. De que esse filho, ele não vai, né? Muito sofrimento também das crianças vem de um lugar de precisar suprir as necessidades do pai, né? As projeções que os pais fazem, as expectativas que os pais fazem. Então, como isso é importante também da gente entender. Uma pessoa que eu vou apostar, que eu vou educar, que eu vou conduzir, mas que não vai satisfazer todas as minhas necessidades, todas as minhas expectativas, cumprir os planos, os sonhos inacabados que eu tive lá na minha infância, na minha adolescência, né? Isso. Porque a gente coloca sobre as crianças também um fardo muito pesado. Muito pesado. Eu já tive uma sessão com a mãe que eu precisei dizer para ela, eu disse, olha, você vai modelar para ele. Eveline, quando é que ele vai aprender? Quando é que vai ter assim? Qual é o prazo? Eu disse, não temos esse prazo, né? Você vai modelar para ele, uma hora ele vai crescer e ele não vai precisar, não vai mais olhar para o seu modelo. Você talvez não colha esses frutos. Você talvez não colha. Perfeito. Você talvez vá antes de saber se ele realmente consolidou aquilo. Mas você está plantando, não é para aqui. Quando a pessoa tem essa visão de transcendência, é tudo diferente, gente. É tão diferente, é tão diferente. Fala um pouco disso, Eve, de como isso complementa, né, todo o nosso trabalho na clínica e na vida. Como tudo que a gente faz ganha sentido quando nós temos um olhar para a transcendência, né? Até porque o atendimento com criança, ele é muito imanente. Ele é daqui, do agora, da brincadeira, da coisa, de pega, do pulo. Né? E eu lembro muito quando a gente iniciou a supervisão, você ficava ali, né? Mas como assim? Como é que eu vou aplicar isso com criança? Como é que eu vou amar desse jeito? Concretamente, o que é que eu faço? Rafa, calma. Né? Mas você aprendeu lindamente. Aprendeu não, já estava aí nela, né, minha gente? Eu acho que aflorou. Talvez, né? Eu não penso sobre isso, não fico pensando tanto sobre isso, Rafa, porque eu fico pensando que isso é e ponto. Isso. Sabe, tem coisas que não tem como você ficar explicando, chovendo no molhado? É isso, o ser humano não é só corpo. Apesar de eu trabalhar com crianças que estão no corpo, e sobretudo no corpo, né? Porque a criança é o corpo vivo ali, né? O temperamento está mais presente, né? Eu trabalho com elas, mas eu sei que elas não são só isso. Né? E assim, eu preciso saber. Elas precisam saber. Eu preciso falar disso no consultório, não que eu não estou palestrando para ninguém, para criança. Que saco, né? Isso. Mas eu preciso saber. E eu preciso olhá-las com essa dignidade de alguém que é corpo,
alma. É isso. E um pai que tem essa visão, eu não tenho o que dizer, né? Eu só queria realmente que as famílias pudessem... O coração deles descansam, né? Isso Descansa. entra muito naquilo que a gente estava falando e que é muito, muito mesmo, assim, uma pauta muito verdadeira da angústia dos pais e das mães de terem essa imensidão de demandas, né? E terem também os filhos. E fica assim, olha, você fala isso, você disse que ouviu isso de uma professora e eu acho fantástico, eu já disse isso também para alguns pacientes, que a criança não é uma banana que a gente amassa e acabou-se ali. Nunca mais se recompõe. Nunca mais se recompõe, Não. né? Ela tem um quê dentro dela, que é a resiliência e tantas outras coisas que faz com que ela possa se recompor, né? E quando os pais, por mais que eles vivam nesse ambiente angustiante, as pessoas me perguntam muito, porque elas veem, obviamente, que eu trabalho muito, né? Eu estou aqui e daqui a pouco eu vou para o consultório, vocês também, né? A realidade é a mesma. Fale. É. Que hoje vai até 7. E tem criança, e tem casa, e tem comida, e tem menino, e tem marido, enfim. É um mundo de coisas, né? E eu sempre falo assim, olha, quando a gente é adulto, quando a gente para de ser imaturo e mimizento, nós sabemos que nós temos escolhas a fazer, que não dá para ter tudo. Né? E você precisa fazer suas escolhas e ficar em paz. Ainda que, muitas vezes, a escolha que eu faço não é a que eu gostaria, não é a mais adequada, né? Gostaria de ficar muito mais tempo com os meus filhos? Gostaria. Sim, mas o agora, agora não dá. Coisa. Então, eu vou fazer isso de agora, eu vou escolher isso e eu vou seguir nisso sem ficar olhando para trás. Acho que o que atrapalha muito nesse peso, nessa angústia, é você fazer a escolha e não fazer. Você faz, mas você vai com um pé na frente e outro atrás e você aí que fica... nasce a culpa. Exatamente. É aí que nasce. Então, só vai lá e faz. Né? Você precisa trabalhar e precisa deixar as crianças na escola um tempo a mais? Vai. Né? E a sua criança não é uma banana que você vai amassar, ela não vai se recompor. Depois ela vai entender. Eu entendi. Ela é linda, ela é um ser humano com todo o potencial de um ser humano. Tem uma alma ali, eu olho pro meu bebezinho e assim, é muito fácil a gente se encantar com bebês, né? Porque eles são fofinhos, gordinhos, redondinhos. E assim, eu olho para ele, beijo, e faço, meu Deus, mas ele não é só um corpo, Senhor, ainda tem algo ainda mais belo aqui dentro, que eu não consigo ver com esses meus olhos. E eu já acho lindo o que eu vejo. Imagino que, meu Deus, que coisa maravilhosa. Né? Então, assim, quando a gente tem esse olhar, isso muda tudo. Muda demais. Muda tudo. Porque você sabe que um dia também aquele coração há de compreender as escolhas que você fez. Né? E que elas foram por amor também. Que em determinado momento da vida, esta criança que vai se tornar um adulto também vai precisar fazer escolhas que talvez ela não gostasse, não fosse a primeira opção. Né? Então, é assim que a gente vai lidando com essas situações mais angustiantes, mais difíceis. Lidando com os débitos, a gente vai ajudando as crianças a lidar também com isso. Né? Isso. Agora, você imagina uma mãe que faz isso, mas está o tempo todo culpada, está o tempo todo pesada. Tá... Nossa, minha gente. Muitas vezes vai passando uma visão do trabalho. Ontem, quando eu estava voltando para casa, eu conversava com meu esposo sobre isso, né? Sobre como o modo que a gente comunica as coisas dá o tom, né? Então, eu posso sair para trabalhar e enxergar o trabalho como aquilo que me tira de casa, que me rouba, que me afasta, que me distancia. Ou eu posso olhar para o trabalho e ver ali a possibilidade de cuidar da minha família também. Então, se eu sou capaz de ter essa compreensão, eu consigo comunicar isso para as crianças, né? De que o trabalho é algo bom. Isso. Né? Que a mamãe está cuidando da família, né? A mamãe está cuidando de outras pessoas, a mamãe está fazendo coisas importantes lá, e quando voltar, vai estar aqui. E vai voltar. Né? Essa coisa de que às vezes a criança também fica insegura, né? Ansiedade de separação e etc. Sim. Mas esse olhar que muitas vezes nós adultos costumamos a ter para as coisas, né? É um olhar muito pesado que a gente tem de olhar o trabalho como se fosse uma coisa ruim. Né? E aí eu comunico para a criança que o trabalho é ruim. Então, como é que essa criança vai lidar com essa dinâmica também, né? No futuro? Então,
muito da nossa comunicação. A gente tá Que falando muitas aqui vezes nem era dita assim, Isso, né? verbalmente. É o tom, né? Isso. A gente fala muito, né, dos dias atuais, que são dias de a mulher trabalhar fora e muito trabalho e tal, mas sempre foi assim, gente. A mulher sempre trabalhou em casa. Quando eu estou em casa, eu não paro de trabalhar. A minha filha fala, mamãe, porque meu irmão, mamãe, já teve uma época que foi só você. Hoje vocês são 3. Tem o papai também, né? Então, assim, nós somos 5. O meu trabalho... Então, você vai educando a tua filha a perceber de que não é ruim, de que é parte, de que ela pode contribuir. Né? Exatamente. Mas imagina só, se você fica culpada porque a tua filha fala, mamãe, por que você não parou de trabalhar ainda? Meu Deus, eu não parei de trabalhar, eu não parei de arrumar a casa. Aí é onde a gente volta pro olhar de normalidade, né? É normal que eu tenha muita coisa para fazer em casa com 3 crianças. Uma vez eu estava num curso lá em São Paulo com a professora, ela disse assim, eu só tinha Isabela na época, a minha mais velha. Aí ela disse assim, o seu problema com Isabela, depois de uma dinâmica, depois de uma aula, aquelas vivências que vai lá no cerne da pessoa, né? Aí ela olhou para mim e disse, o seu problema com Isabela é que você não sabe dar limites amorosamente. Você só dá limite quando você já está cheia. Você deixou passar. Aí você dá o limite assim, ó. E aquilo ali, até hoje eu me lembro. Meu Deus, eu não preciso deixar chegar a ficar cheio. Eu posso dizer, filha, eu não posso agora. Mamãe, vamos brincar, meu amor? Não, agora não posso. Mamãe não vai brincar, porque mamãe tem que fazer isso, isso, isso. E eu posso estabelecer um horário. Vou brincar sim com você. Agora eu vou brincar meia hora. Não dá para passar a tarde inteira. E na minha cabeça, naquela época, tinha que dedicar 100% de passar a tarde inteira brincando, depois a casa estava lá, desabando. Não, eu posso brincar aqui agora. A brincadeira terminou. Pronto, agora a mamãe vai fazer outra coisa, veja o que você quer fazer. Né? Então, assim, isso com todos. E assim, semana passada eu falava de um paciente que ia ganhar um irmãozinho, né, lá no consultório, a paciente amada demais até. E pensando assim, poxa, as pessoas quando dizem pra mim, Eveline, 3 filhos, como é que gente... Isso é nada novo sob o sol. Sim. Sempre foi assim. Minha avó teve 13, né? Tenho 3. Só tenho 3. Né? Então, já falta 10. Então, assim, vamos combinar que não é uma questão. Gente, não precisa ser uma questão. A própria irmandade entre eles ensina muitas coisas. Depois de um tempo fica tão mais fácil, gente. O meu mais velho dá banho no mais novo. E ajuda a trocar. E já escolhe roupa. E assim vai. Eles vão Faz vão a lancheira. Aí já vai eles ali. mesmos vão ensinando assim, não Isso. faz isso não. Mamãe. Aí, olha, eu tava... Você já nem se estressa, né? Que o outro já Ó, lá vem a mamãe. Eu fiz essa postagem, né, sobre essa paciente que ia ganhar o irmãozinho. Aí uma colega foi e mandou mensagem pra mim no inbox, né, no Instagram. Amiga, mas a minha experiência foi tão ruim que fulano, o filho dela, vai ficar ser filho único mesmo. Eu digo, poxa, assim, a gente tá problematizando uma coisa que não é problema. Birra não é problema. Lutar com espadas para garantir um espaço, procurar um espaço, já que eu vou ganhar um irmãozinho, não é um problema, isso é saúde. Ela mandou assim a mensagem. Ela está lutando com espadas para garantir o seu lugar porque ela não está sendo vista, porque ela... Não. Ela está lutando porque ela precisa descobrir um novo espaço. Sim. Isso é real? Isso é saúde? Não é um problema. É um recurso, né? É um recurso lindamente. Quem sou eu para tirar esse recurso dessa criança? Ela gosta de ficar de panelinha. Não. Porque é saúde. Isso. E assim, veja, nenhuma né? outra situação da vida, talvez, na infância dessa menina, pudesse apresentar para ela essa temática se não fosse a chegada desse irmão. Isso. Ela talvez tivesse que lidar com isso quando fosse adolescente, para garantir um espaço lá fora, ou no mercado de trabalho, ou em outros... Mas ela está lidando com isso agora. Ali, no auge da infância dela. E é só a oportunidade de ganhar um irmão que traz. E o quanto isso vai dilatando também a biografia desta criança. Isso. Né? Isso. Porque vai dando a ela a possibilidade de diversificar, de ter outras experiências, de ter outro repertório. De lidar com outros sentimentos. Sabe, assim, ciúmes, inveja... Porque isso é real, as crianças não são anjinhos de candura, nem eu, nem vocês, nem ninguém. Elas têm inveja, elas Deixa têm ciúmes. sozinha pra ver a se minha se filha, torna quando tá com raiva, se encosta São assim, Tomás ó. de Aquino. Assim, a carinha lindinha. E aqui, ó, empurrando o irmão. E eu, Isabela, eu estou vendo o que você tá fazendo. Né?
Né? Porque Então, mães assim, têm olhar biônico, isso é verdade. Você entrou dentro de um tema muito interessante. A gente ainda tem poderia tempo passar a tarde inteira conversando aqui o dia A todo. gente ainda tem um tempinho. Eu acho que isso Inclusive. vai... Assim, se você gostou do podcast, deixa aí nos comentários pra Eveline voltar aqui. Outros temas, a gente Isso. volta. Temas, Voltar, compartilha esse podcast com outras pessoas. A conversa tava tão boa que a Apoiem. gente nem... Apoiem o nosso podcast, seja um patrocinador do nosso podcast, sua logo vai aparecer aqui, tá? Como patrocinador, e você vai patrocinar conversas assim maravilhosas e edificantes. Mas você entrou num tema super interessante, que você falou desta fala da pessoa que entrou em contato com você ali pelo inbox e disse: é por isso que eu não vou ter mais filho, porque foi uma experiência desastrosa, né? Vamos dizer assim. Talvez tenha sido desastrosa porque realmente você só tenha um, né? O quanto que um irmão é um presente maravilhoso para um outro filho. Gente, é muito bom. Como é bom ter irmãos, né? É Eu falo assim, o quanto que eu aprendi com as minhas irmãs, aprendi a negociar, aprendi a conversar, aprendi a lidar com as minhas raivas, aprendi a amar, aprendi a compartilhar. Gente, como é um universo riquíssimo, é uma outra pessoa com quem você tem que lidar e com quem você tem que a vida, se né? dispor, tem que ter recursos, né? Isso. E muitas vezes o filho é problemático, é birrento, é chato, é isso e aquilo, porque só ele. E o mundo inteiro responde a esta criança, né? Este pequeno notável. Fala um pouco disso, Eve, de ter Eu me lembro irmãos. de uma professora que disse assim, que atendeu um filho, uma criança, um menino, e ele era filho único. E aí ele não sabia partir o bife de carne, né, no prato dele. Aí ela chamou os pais, né, e entre outras coisas, tocou nesse ponto, né, e aí com ele não consegue partir, não, a gente entrega partido e já está tudo pronto no prato dele, e aí parece que teve uma situação onde essa criança precisou dividir alguma coisa na escola, não, mas ele não conseguiu dividir alguma coisa, eu não me lembro exatamente se era uma pizza, um aniversário de criança, essa criança não conseguiu dividir. Não, porque ele não divide, né, assim, ele recebe o prato dele pronto, e realmente do prato dele ele não divide. Ele não se servia, ele recebia o prato dele e aí o que tinha ali ele era dele e ponto, final. Né? E de repente uma criança nasce no aniversário que botou a mão no prato dele. Né? Então, assim, veja, é uma situação tão trivial e tão besta, mas assim, revelou tanto. Olha só, que como essa criança precisava ser educada. Né? Porque ele não tinha irmãos, ele era um reizinho dentro de casa, né? Ele recebia o prato e ali era o prato dele, aí tem o prato da mãe, tem o prato do pai, né? Se a carne não era suficiente para todos, ele comia carne e os outros comiam outras coisas, então assim, ele não sabia o que era ter que dividir. Uma coisa básica, eu não estou falando de dividir um brinquedo, de dividir uma coisa assim que meu Deus, ela ganhou isso aqui, ela tinha tanto zelo, por isso o irmão pegou. Não estou falando disso, estou falando de uma coisa assim, simples. Um pedaço de carne. Ele não sabia dividir. E gerou realmente um conflito, porque chegou na sessão comigo, ele teve um rompante na escola, por conta da escola que botou a mão no prato. Né? Então, assim, é desde esse ponto até o ponto mais complexo que um irmão entra na nossa vida. Minha irmã me salvou de muitas ciladas. Ciladas, olha, eu não fui uma pessoa que fez muitas traquinagens, não, mas assim, ciladas outras. Ciladas de achar que eu era única, que eu era especial. Ciladas de achar que eu tinha sempre as melhores opiniões. Cilada de achar, sabe? De se colocar num lugar que sub desse esqueça, querida, né? E muito colérica como ela fazia isso com maestria, no auge dos seus 5 anos, então. Então, assim, que bom. Hoje eu olho, meu Deus, que bom. Porque eu ia ser tão chata. Imagina, melancólica, filha única, mais velha. Nossa, que saco. Eu me coloco exatamente nesse lugar. Assim, nossa, como é bom ter irmãos. Como é bom. Como é bom. Poder rir com ele, sabe? E a gente vê, assim, você ter com quem dividir a vida de um modo íntimo, né? Assim, tá ali, né, compartilhando a casa. É isso. E hoje eu vejo, as né? todas as realidades, né? Desde o pedaço de carne. Como cada um vê de um modo diferente. É muito bacana. Eu tenho 3 irmãos, né? E aí a gente poder dividir as angústias, né? Como foi bom ter a presença dos meus irmãos
no momento em que eu perdi meu pai, por exemplo, né? Passar junto com eles por esse momento, mas também celebrar as alegrias, né? Celebrar as alegrias do casamento do meu irmão, da chegada da minha sobrinha, da gente estar ali junto, essa riqueza da vida, né? De você ter com quem contar. Né? Como é bom a gente ter irmãos, assim, eu amo família grande, né? Vim de um lar com, imagina, 4 crianças. Na verdade, eu era uma adolescente com 3 crianças, né? Assim, porque eu sou a mais velha. Então, eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem os meus irmãos, né? Com certeza seria muito mais egoísta, muito mais triste também. Sim. Teria muito menos riqueza. Isso. Perfeito. Isso. E aí eu vou entrar num outro tema polêmico, porque ainda a gente tem uns minutinhos, rapidinho, para você falar, porque muitas famílias têm substituído essa presença dos irmãos ou dos pais pela TV, pelo celular, não é? Assim, olha, é sua companhia ali. Você passa ali o dia... Muitas crianças... Bem acompanhado, ou não. Muitos pais estão acompanhados pelas telas também, né? Isso, fala um pouco disso. Esse é um assunto, Rafa, que dá um outro podcast, Dá né? um outro podcast. Mas, assim, gente, querem a Eveline aqui novamente. Comentem bastante, compartilhem muito esse já podcast. pensei aqui, telas é um e outro apoiem podcast. a gente, obviamente. Adolescência é um outro podcast. Adolescência aqui. com ela vai ser maravilhoso. Eu tô com uma pauta de adolescente agora que tá bombando. Opa. Mas assim, com telas, na verdade, não é privilégio das crianças. Podcast de adolescente aqui com a gente, ou a gente vai ser banido do canal, ou o YouTube vai banir derrubar a gente. Hoje vai ser notado, cancelado, hoje vai ser notado. Ou a gente vai viralizar, porque a bomba é grande. Isso aí eu já sei. Pois é. Né? Então, telas é uma prisão que a nossa sociedade, a nossa contemporaneidade está vivendo. Não são só as crianças, né? Perfeito. É uma prisão mesmo. É uma pseudo-companhia, aquela voz que fica ali falando lá no juízo das crianças. As crianças não conseguem brincar. As crianças não conseguem se concentrar. As crianças não têm repertório de contar uma história. Por exemplo, eu aplico uma testagem no consultório, que é um desenho e uma história. É simples. Desenha aí uma coisa. Criança, é fácil isso para criança. Vou desenhar qualquer coisa. Unicórnio. Me conta a história disso aí. Não sabem. Elas não sabem contar a história. Por quê? Porque as coisas estão prontas. Elas não precisam criar mais nada. E a criatividade só brota de uma experiência de um pouco de vazio. Perfeito. Se não tem, eu crio. Mas se tem, eu não preciso criar. Né? Então, se não tem... isso aqui também dá uma aula, né? Mas assim, o bebê mamando, o bebê que vai mamar na mãe, né? O bebê que tem fome, que chora, que a mãe chega para amamentar, primeiro ele entrou em contato com o incômodo da fome. Ele não sabe o que é fome, mas ele entrou em contato com o incômodo. Então, ele criou algo que pode preencher e abastecer esse incômodo. Perfeito. Chegou a minha mãe e concretizou o que eu tinha pensado. Olha só, uau, eu sou realmente um gênio. Só que desse rudimento de criatividade que acontece ali no bebê com meses, dias, a gente chega nos grandes gênios que constroem máquinas e invenções, e esculturas e pinturas e literatura. Mas por quê? Porque foi preciso entrar em contato com o incômodo e imaginar algo que pudesse preencher, para daí, então, receber aquilo ali. Perfeito. Né? Ou construir aquilo ali. No caso do bebê, ele precisa receber porque ele não tem como construir, né? Mas depois, maiorzinho, é preciso construir. E as telas estão matando essa capacidade. Esse é um tema excelente. Esse realmente é um tema para a gente entrar mais vezes. Inclusive, eu tenho até feito aqui a anotação, quando a Rafa fala sobre as ilhas de estabilidade, né? As ilhas de estabilidade como um recurso, muitas vezes... a gente precisa identificar, né, quais são as nossas ilhas de estabilidade. Sim. E aí o que tem acontecido é que as telas, as redes sociais, de um modo geral, elas têm utilizado como um recurso, uma falsa ilha de estabilidade, né? Perfeito. Uma fuga. Total. E a pessoa foge. E a única, só tem essa. Mas não é para lidar com o problema, é para fugir do isso. problema. Perfeito. Então, esse é um tema, de fato, excepcional. A gente precisa né, que a gente precisa voltar voltar para falar. Precisamos. Então, temos pelo menos dois temas aí. Então, se você quer que a Eveline volte, deixe seu comentário também, deixe as suas impressões sobre esse podcast, compartilhe. Se foi significativo para você, com certeza também vai ser significativo para muitas outras pessoas, muitas outras famílias precisam desse conteúdo que nós trouxemos aqui hoje, com certeza. Né, foi muito enriquecedor para todo mundo que nos acompanhou.
Desde já queria deixar o Perfeito. nosso agradecimento, Oh. Eveline, a sua disponibilidade e também o agradecimento pelo trabalho tão significativo que você tem feito com as crianças, com as famílias. De fato, nós precisamos de profissionais que sejam comprometidos, que tenham esse olhar para a dignidade das nossas crianças. E é muito bom saber que eu posso encontrar isso em você. né? Obrigada. E eu sempre falo, eu recomendo De Olhos Fechados, porque de fato confio muito no seu trabalho e sou muito feliz, porque estou perto de você, né? E posso não só aprender, como também me encantar com o seu trabalho. É Muito isso. obrigada. Eu Muito também obrigada. agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, perto de vocês que são tão grandes para mim, assim, são tão valiosas. E sobre o meu trabalho, é assim, não tem como dizer não, porque já não é mais, não é mais dessa ordem, não é mais desse mundo, não é somente aqui, né? É um trabalho Perfeito. que semeia o depois. Né? Então, é um compromisso, é uma vocação. Aproveita e deixa a tua Que rede lindo, social. minha Minha gente. rede social que tá lá engatinhando, né? @ Eveline Bernardino, que é o sobrenome ainda de solteira. Mas tá lá. E vai ser um prazer poder ouvir você, né? Tirar dúvida, compartilhar. Convidar pra conversar. brincar. Vem brincar comigo. Que Eu vou delícia, amar. minha gente. Então, venham brincar conosco aqui de coisas sérias, né? Você terminou colocando essa memória em mim. Eu lembrei das tantas brincadeiras que eu fiz enquanto criança, porque na nossa época a gente montava a nossa casinha, né? A gente tinha que pegar lá as coisas e fazer os objetos e fazer os bonecos, porque não tinha tanto assim Sim. disponível, né, minha gente? E como isso foi maravilhoso para que hoje eu possa ter uma imaginação, Repertório. né, um repertório de imaginação muito bacana, onde a gente pode realmente criar coisas ou, a partir daquilo, tornar coisas novas. Muito obrigada, Eve, pela sua presença, realmente muito rica. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui assistindo, nos acompanhando. Para todas vocês, mães que nos acompanham, um feliz Dia das Mães. Esse podcast é especial para vocês. E eu vou terminar, né? Eve terminou lindamente, falando que esse trabalho dela é um chamado, é um para além. Mas eu queria que ela deixasse aqui uma mensagem para vocês, mães. Um abraço, Deus abençoe. Vamos lá, Eve. Fala aí alguma coisa, né, para as mães. Olha, não tenha medo de ser mãe, não tenha medo de seguir seu coração também, né? Você é um ser que também é corpo e alma. O seu filho também, essa dignidade que o seu filho tem, você tem. Então não tenha medo, são só crianças, você é só a mãe. Né? Milena trouxe a mãe sem saber da filha que estava com birra, com criança, você também pode ter medo. Nós temos, né? Sim. É normal também ter medo, é normal sentir dor, né? E ser traumatizado também na vida, isso vai acontecer, ninguém vai ser blindado. Mas é isso. Né? É muito bom também quando a gente descobre que a maternidade pode nos curar. Isso. A maternidade também nos cura. Que lindo, minha isso. gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Ai, que delícia.